Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Mais um dia. Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Mais uma manhã, 4h21. É forte, todo dia, 4h21. Não é 5, não é 6, é 4. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Todos bem-vindos. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava falando com a Nani ontem. A gente não falhou nenhum dia desde o começo do ano. Isso, queridos, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu entrei de férias, eu não falhei nenhum dia. Nem na oração e nem na live. Deus tem sido misericordioso conosco. Meu Deus, foi um ano. E o ano já tá quase acabando, né? Tô impactada. Meu Deus. E eu quero, né? A Nani abraçou essa causa comigo aí. Doida. Não é fácil. Queridos, uma coisa é você falar assim, não, vou fazer 40 dias, 50 dias, 30 dias. Outra coisa é todo dia. Outra coisa é todos os dias. Não é fácil. É muito pesado. Mas tem sido, né, o testemunho de vocês tem sido, assim, avassalador. Para nós é o que nos motiva. É o testemunho de vocês. É aquilo que Jesus está fazendo, é o que nos dá toda a motivação. Amém? Coitado, o apóstolo estava orando e ele tá no jejum comigo, né? Ele começou a suar, queridos. Ele começou a suar assim de pingar, porque, né, não tá comendo, aí exerce, né, força na oração. Ele chega, passou mal aqui. Eu falei pra ele deitar, coitado. Tava, sabe, arrepiando assim, coitado. Oh, meu Deus. Não é fácil. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Um dia abençoado para todos vocês. Certo? Hoje eu quero trazer para vocês um entendimento muito interessante sobre batalha espiritual em alto nível. Certo? Para vocês entenderem um princípio que é muito importante vocês aprenderem. Então, nós vamos ler hoje 2 Crônicas, capítulo 7, que é bem curtinho, e nós vamos trazer essa live, tá? De libertação e batalha espiritual em alto nível. Mas é focado em batalha espiritual de alto nível, certo? Gente, eu não tô fazendo live no meu perfil, por quê? Porque eu recuperei minha conta. Só que a minha conta, eu não consigo responder direct. Na minha conta, o especialista disse que tá habilitado para mim fazer live, tá. Só que ele disse que não é bom eu fazer live nesses próximos dias, certo? Porque meu perfil foi hackeado. Voltou. Então, como teve muita denúncia, teve muita coisa, o Instagram volta, só que ele volta com muitas restrições. Então, eu, para não ter problema, tô seguindo todas as coordenadas dele, certo? Ok? Vocês fiquem em paz sobre a conferência dos libertadores. Conferência não, né? O encontro dos libertadores. Tá tudo pronto já. Eu só preciso alinhar. Segunda-feira vai sair. Só tô alinhando com o apóstolo. Segunda-feira já vai sair. Tanto dos Estados Unidos, tanto lá do evento dos Estados Unidos, tanto do evento do encontro dos libertadores. Tá tudo pronto, tá? Já tá tudo pronto. A gente só não conseguiu lançar ontem, por causa que roubaram, hackearam minha conta. Então, o dia que era para nós tava fazendo reunião, a gente tava correndo atrás, certo? Mas o inimigo vai ser envergonhado. Segunda-feira a gente lança tudo. A gente lança tanto o seminário de libertação dos Estados Unidos, libertação e avivamento, tá? Tanto o do encontro, certo? Ok? Então, já fica ciente disso, tá bom? Segunda-feira nós já vamos lançar tudo, certo? Tudo que tem que ser lançado, que é os 2 ingressos, tanto para quem é dos Estados Unidos, tanto para quem é
que vai na escola, os alunos da escola, certo? Gente, vai ter oração no YouTube. O que acontece? Eu acredito que o meu YouTube tá bloqueado para live também. Eu acredito. Não tenho certeza. Quero ver o que tá acontecendo, certo? Mas ele tá com bloco. Não sei se é isso, certo? Mas eu vou ver. Vou estudar isso hoje. Qualquer coisa eu vou usar o da Nani. Vou usar o da Nani para fazer a oração, que eu sei que vocês gostam mais, porque fica gravado e depois vocês pegam ali, certo? Então, gente, só tenham um pouco de paciência, tá? Só tenham um pouco de paciência, amém? Não, meu YouTube não foi hackeado, mas como eu estava usando o mesmo e-mail, às vezes há um bloco sobre o e-mail, então eu vou ver certinho. Tem 2 noites que a gente tenta abrir live no YouTube e não consegue, tá? Tá dando um problema para gerar o link, não sei, talvez tem que, retratar isso aí. Então a gente tem que ver tudo isso daí, certo? Tenha um pouquinho de paciência, vai dar tudo certo, tá? Já deu tudo certo, amém? Eu sei, com certeza, o YouTube é muito melhor pra gente fazer, certo? É muito melhor porque só tem uma voz, né? Só capta uma voz e distribui, né? Faz toda a distribuição. Mas nós vamos dar um jeito, no nome de Jesus, amém? Vocês fiquem em paz, tá? Estamos ajustando tudo, tá? Estamos ajustando tudo. Uma coisa que desalinha, gente, para nós, a Nani ela fica louca, porque nossas coisas é tudo cronometrada. Então, quando a gente tá na ativa, é tudo assim, ó, hoje faz isso, hoje, e se você não fizer, você atrasa tudo, certo? Ok. Gente, a live de ontem foi poderosa, a oração de ontem foi muito poderosa, tá? E, gente, deixa eu falar pra vocês aqui, a Masterclass de hoje foi, adiada ou prorrogada? Acho que é prorrogada que fala, né? Prorrogada para dia 5 de outubro. Porque minha conta ainda comercial celular não voltou. E eu tenho clientes ali que entraram em contato por ali. E eu para não deixar ninguém para trás, não tem como eu fazer hoje. Então vai ficar para o dia 5 de outubro. Por que não para o dia 28? Porque dia 28 eu tenho um seminário gratuito que eu vou dar para todos vocês, certo? Então vocês tenham paciência também nisso. Tá? Por favor. Dia 21 não pode ser porque eu tô no Rio Grande do Sul. Tem um evento lá e eu não posso, tá bom? Certo? Ok. Então vocês tenham paciência. Assim que eu puder, eu vou estar postando pra vocês, tá? A live de ontem e a oração de ontem. É que ontem eu não tive tempo mesmo, tá bom? Certo? Bora lá. 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos orar para nós começarmos. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho agora, Senhor Deus, nessa madrugada, clamar, Pai, pelo Teu santo nome. Venho pedir, Senhor Deus, por cada vida que está aqui. Venho clamar, Senhor Deus, por cada pessoa que se encontra aqui hoje, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Deus, o bálsamo, Pai, do Espírito Santo. Eu peço, Senhor Deus, a intervenção hoje do Espírito Santo. Enche hoje, Espírito Santo, cada vida, cada coração com o Teu bálsamo, em nome de Jesus. Eu clamo, Pai, por um avivamento genuíno, puro, santo e verdadeiro. Sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Pai, nós abençoamos o dia de hoje, o sábado de hoje, que o Senhor possa bradar, Pai, de forma genuína e de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 7. A dedicação do templo, tá? Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo.
Quando todos os israelitas viram o fogo descer, a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22 bois e 120.000 ovelhas. Gente, vocês sabem o que é 22.000 bois e 120.000 ovelhas? Assim, o rei e todo o povo fizeram dedicação do templo do Senhor. Os sacerdotes tomaram seus lugares designados, bem como os levitas, que cantavam seu amor dura para sempre. E os levitas acompanhavam o cântico com os instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor. Os sacerdotes de frente para os levitas tocavam as trombetas e todo Israel estava de pé. Em seguida, Salomão consagrou a parte central do pátio, em frente ao templo do Senhor, e ali apresentou os holocaustos e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que ele havia construído era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo Israel celebravam a festa das cabanas. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes, como Lebo-Amate, norte do ribeiro do Egito, ao sul. No 8º dia foi realizado uma cerimônia de encerramento, pois havia comemorado a dedicação do altar por 7 dias e a festa das cabanas por mais 7 dias. Terminava a festa, Salomão mandava o povo para casa. Foram embora alegres, exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi e a Salomão e ao seu povo de Israel. A resposta do Senhor a Salomão. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real, concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi sua oração e escolhi este templo para o lugar e para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença, afastar-se dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Pois escolhi e consagrei esse templo, onde o meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele, com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente, como fez seu pai Davi, obedecendo todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono da sua dinastia, pois fiz uma aliança com seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem os meus decretos e mandamentos, seguindo e adorando os outros deuses, arrancarei o povo desta terra que lhe dei e rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome. E farei dele objeto de zombaria, desprezo entre as nações. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem perto dele ficarão chocados, perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis como com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor. Porque os israelitas abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que
tirou da terra do Egito. Em lugar dele, adoraram outros deuses e se prostraram diante dele. Por isso ele trouxe sobre vocês todas essas calamidades. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? A mais uma live. Fica o 8 para casa, tá? Então, aqui nós estamos 7, então vai ser o número 14, né? Então, amanhã vai ser o número 14, 2 Crônicas, capítulo de número 14, para nós lermos os primeiros anos do reinado de Asa, certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre batalha espiritual em alto nível, tá? E eu quero que você entenda, certo? Eu quero que você entenda algo muito poderoso. Há uma diferença de libertação e de batalha espiritual. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Abra comigo agora em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, certo? Efésios capítulo 6, versículo de número 12, ok? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Então, nós temos uma briga ferrenha com os demônios, com as potestades, com os tronos e com tudo isso. Então, a live de hoje eu vou falar de batalha espiritual em alto nível. Poderia dar aqui várias referências para vocês. Várias referências para vocês de batalha, né? De que fala, né? Que a nossa luta, né? A gente precisa resistir o diabo e o diabo fugirá de nós, ok? Eu quero trazer aqui para vocês hoje que há uma diferença da libertação e da batalha espiritual de alto nível, tá? Então, vamos lá. Qual que é a diferença? Por que eu quero trazer essa diferença para você entender? Então, vamos lá. A libertação é o gesto, a libertação é aquilo que eu digo para você. Ó, vocês vão entender agora. Coloca uma linha do tempo, tá? Faz aí um traço, coloca ali uma linha do tempo. No meio dessa linha do tempo, coloca um risco e escreve libertação. Antes da linha do tempo, escreve batalha espiritual. Depois da linha dessa linha que está escrito libertação, coloca batalha espiritual. Então, eu preciso que você entenda. A libertação é o ato de expulsar um demônio. É o ato de libertar uma pessoa, tá? É aqueles 30% que eu falo para você. Então, a libertação envolve um mapeamento espiritual, a gente identificar qual que é o bicho que tá ali, se é uma pombagira, se é um Zé Pilintra, se é um tranca-rua, se é um Exu, não sei o quê. Então, a libertação é o ato. Eu identifiquei o demônio e agora eu expulsei, tá? Só que antes da libertação, existe uma batalha espiritual que essa pessoa enfrenta para viver o processo de libertação. E após a libertação, há uma batalha espiritual também, certo? Ok? Uma batalha espiritual ferrenha. E essa batalha espiritual, ela vai consistir em quê? Em você resistir, em você se doutrinar a ter novos hábitos, tá? Para vencer toda a raiz da iniquidade, toda a raiz do pecado, toda a raiz da transgressão. Amém? Então, queridos, a batalha espiritual em alto nível, vou dar um exemplo para você. Você foi liberto da Lilith, que atuava aí na sua área sexual. Mas depois da libertação, você vai enfrentar uma batalha espiritual, porque os incumbos e sucumbos vão tentar voltar, os pensamentos promíscuos vão tentar voltar. O diabo, quando ele tomou posse numa profundidade muito grande de uma pessoa, ele vai tentar voltar. E nisso consiste a batalha espiritual em alto nível. Então, queridos, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Tem gente que pensa assim, expulsou o demônio e tá tudo certo. Queridos, expulsar o demônio é 30%. A batalha espiritual enfrentada depois, ela é ferrenha. E você precisa resistir, você precisa sair do pecado, você precisa às vezes sair da rede social, você às vezes precisa ser tão radical para você vencer. Por que vocês acham que quando acabou a conferência eu fiz 40 dias com vocês de oração de libertação? Porque eu conheço Satanás e eu sei que o processo da libertação é o mais fácil. O mais difícil, queridos, é o pós.
Que aí a gente vai enfrentar uma batalha espiritual em alto nível. E essa batalha vai vir o quê? Com pensamentos, com gargos, com vontade de desistir, com pensamentos. O diabo vai falar, você não está liberto de coisa nenhuma, eu estou aqui ainda. Ele vai tentar soprar pensamentos. O diabo vai fazer de tudo para falar, não, você não está liberto de coisa nenhuma. Você está entendendo? Então, queridos, é muito complicado, às vezes, a pessoa entender isso. Porque a pessoa acha assim, fui no culto, o demônio saiu de mim e eu estou liberto. Queridos, o processo da libertação, ele consiste num antes, nessa linha chamada libertação, que é o ponto crucial. Essa libertação, ela acontece, tá? Ela pode acontecer por imposição de mãos ou pelo reconhecimento da própria pessoa, em entender que ela está no pecado e renunciar àquilo, mas tem o pós, certo? Tem o pós. Eu assisti o filme de libertação, eu achei muito interessante. Tem um filme, tá na Netflix, de libertação, extremamente interessante. Extremamente interessante. Assistam, vocês vão gostar bastante, certo? Gente, assiste com olhos espirituais, certo? Ok? Então, queridos, batalha espiritual em alto nível. O diabo vai fazer de tudo para te levar de volta para o cativeiro. O diabo vai usar de tudo para usar gatilhos na visão, gatilhos na audição, para fazer você voltar para esse cativeiro. Então, batalha espiritual em alto nível é um processo. Como que você vai vencer a batalha espiritual em alto nível, tá? Então, vamos trazer aqui as diferenças. Eu quero trazer essa diferença para você entender. Então, vamos lá. Batalha espiritual refere-se a um conflito contínuo, certo? Enfrentando as forças espirituais do mal, os demônios, tá? Isso antes e após a libertação. Libertação refere-se ao processo de libertar uma pessoa da opressão, da possessão e da manipulação de demônios, certo? Vamos lá. Na batalha espiritual envolve situações, tá? Presta atenção. Na batalha espiritual envolve situações de ataque. Por exemplo, a pessoa teve um sonho com incumbos e sucumbos e teve lá o orgasmo, teve uma ereção lá no sonho com demônios. Os demônios vieram e abusaram dessa pessoa sexualmente. Então ela teve um ataque espiritual de demônios, tá? Isso envolve dentro da batalha espiritual. E aí tem a necessidade o quê? De resistir, de reforçar o jejum, reforçar a oração, certo? Já na libertação, foca em causas específicas quando a pessoa está possuída. Então, lá na libertação, a gente, por exemplo, está na libertação. Nós quebramos maldição hereditária, nós quebramos agora todo tipo de legalidade que veio da mãe, do pai, nós quebramos agora toda a obra de feitiçaria, certo? Enquanto na batalha espiritual, a pessoa já está liberta, tá? Isso na batalha espiritual pode ser antes da libertação ou depois da libertação. Mas geralmente essa batalha espiritual em alto nível, ela vai acontecer após a libertação. O diabo ele pode vir com ataques, certo? Então, por exemplo, na batalha espiritual, qual que é a nossa arma? Oração, o jejum, renúncias, renunciar à rede social, renuncia a isso para quê? Para não abrir legalidade para a gente voltar para o pecado. Isso é a batalha espiritual. Então, na libertação, a gente já vai fazer o quê? É a oração específica para libertar aquela pessoa, certo? Então, na batalha espiritual, a pessoa vai orar. A pessoa vai fazer de tudo para resistir o diabo e o diabo fugir da vida dela. Na batalha espiritual, queridos, o objetivo, tá, é manter a integridade espiritual, é manter a santidade, é se purificar, é se santificar, certo? Na libertação, o objetivo é trazer a pessoa para um estado de libertação e cura. Então, libertação, tá? É o objetivo, libertar essa pessoa do demônio que está na vida dela. Na batalha espiritual, manter a santidade. Então eu vou resumir aqui para você. Nós estamos em batalha espiritual sempre. Só que a mais alta é após a libertação. Quem aqui passou pela libertação de restauração sexual? Queridos, é um processo após. Quem aqui passou pela restauração do espírito de loucura? É um processo. Quem aqui saiu do satanismo, da bruxaria? Queridos, é um processo. É de 1 ano, presta atenção, é de 6 meses a 1 ano e meio, mais ou menos, para essa pessoa falar assim, não, agora
agora acabou. Aí você vai equilibrar, mas ainda vai ter uma batalha aqui, outra batalha ali, que vai começar a se levantar na sua vida, certo? Mas você vai precisar o quê? Manter a sua santidade. Então, tem que dar aqui essa manutenção, certo? Então, por exemplo, a batalha espiritual, a duração de tempo, tá? Ela é contínua. Muitas vezes ela vai se intensificar numa temporada. Na maioria das vezes, a batalha espiritual se intensifica na pós-libertação. Por quê? O inimigo saiu, só que agora o inimigo ele quer voltar. Só que depois que você fechou a legalidade, você vai vencer essa batalha espiritual, que eu diria para você que é a mais pesada, só que depois vai ter batalhas espirituais contínuas. Então, por exemplo, queridos, hoje eu tenho muita batalha espiritual em relação à global. Então, eu enfrento batalhas pelo meu ministério, tá? E é uma batalha maior que fosse só contra a minha vida, certo? Agora, a duração da libertação, ela pode ser um dia, uma semana, o tempo que você está, às vezes trazendo um mapeamento para a pessoa está trazendo autoconhecimento do que é certo, o que é errado. Então, a duração da libertação, ela é mais curta. A duração da batalha é contínua. Eu preciso que vocês entendam isso, certo? Então, expulsar um demônio é só 30% do negócio. O resto, querido, é uma batalha espiritual contínua. É uma batalha espiritual contínua. E eu quero hoje que vocês aprendam isso, porque vocês que estão orando, estão jejuando, estão buscando, existe uma unção que despedaça o jugo na sua vida, certo? Você consegue reconhecer isso? Então, todo mundo que vir ter comunhão com você, e eu falo isso principalmente pelos parentes, vão ter raiva de você. Quem estiver com o demônio no couro, vão ter raiva, ranço de você, vão buscar implicar com você. Por quê? Porque você está numa posição de guerreiro. E a unção que está em você incomoda as pessoas que estão à sua volta. E aí você vai entrar agora num outro tipo de batalha espiritual, que é com a sua própria família. Chato, chata, fanático, fanática. Mas não é o seu estilo de vida que está acomodando, é a unção que está incomodando. É a unção, e aí, queridos, é nessa hora que nós precisamos usar o óleo do Espírito Santo. É nessa hora, queridos, que nós precisamos, queridos, andar a segunda milha. E, queridos, andar a segunda milha é aquilo que eu falei para vocês que eu fiz lá na casa do meu avô. É fazer algo sem querer fazer. É mostrar assim, olha, eu sou superior à sua avareza, eu sou superior à sua mediocridade, eu sou superior porque o Espírito Santo está dentro de mim. É tratar com amor, às vezes, quem nos rejeita, às vezes quem... Você está entendendo? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam que há um desacordo familiar a partir do momento que você se posiciona. Às vezes a pessoa não quer concordar com você, deixa. E eu quero que vocês entendam, não fica confrontando as pessoas. E o diabo, ele vai usar quem está perto. Querido, quem está longe, quem não faz parte da sua vida, não alui nos seus sentimentos, não mexe na sua alma. Quem que vai interferir nas suas emoções, nos seus sentimentos? São pessoas de perto. E aí, esse é um nível de batalha espiritual que você vai enfrentar a partir do momento que você tá com o cheiro do Espírito Santo. Outro nível, amigos. Você vai ver amigos começar a sair da sua vida, amigos começar a se afastar de você, porque não vai suportar o fogo. E não vai suportar você entrar numa fase que você já não fala mais as mesmas coisas que você falava antes. Você agora não fica mais fofocando. Então agora você mudou e agora você não está compactuando mais das mesmas coisas. Então, queridos, um âmbito de batalha espiritual que você vai enfrentar é amigos saindo da sua vida. Mas por que você vai perder esses amigos? Porque antes vocês eram amigos ligados nas coisas do mundo. Agora Deus vai trazer amigos ligados nas coisas do reino de Deus. Esses amigos que são ligados no Espírito, eles não saem da sua vida. Esses amigos que são ligados no Espírito, eles não saem da sua vida. Eu preciso que você entenda isso hoje, certo? Amém?
Então, primeiro âmbito de batalha, dentro da família. Às vezes o seu pai vai ter raiva de você, a sua mãe vai ficar com ranço de você. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Queridos, é aquilo que você está carregando, está incomodando. Lembra, aqui eu já falei para vocês, quando nós estamos caminhando no caminho da salvação, nós temos um cheiro agradável para quem está na salvação, mas um cheiro podre para quem está na condenação, porque o nosso estilo de vida e aquilo que nós está carregando, aquilo que a gente está carregando, está revelando a condenação daquela pessoa. E isso irrita, tá? Irrita essa pessoa, ok? Então, primeiro âmbito, presta atenção, família. Segundo âmbito de batalha que você vai enfrentar, amigos. Terceiro âmbito, colegas, pessoas. Essas pessoas são pessoas que não são amigos, mas são pessoas, às vezes, colega de trabalho, colega da faculdade, colega da... Então, são pessoas que vão começar a ter ranço de você de graça. Porque o diabo sabe que você agora é um instrumento de salvação. Então, o diabo vai começar a colocar coisas no coração dessas pessoas contra a sua vida. Mas você vai ter que ter muita sabedoria, certo? Muita sabedoria. Dentro da própria casa, na família, né? Quando eu falo família, queridos, o primeiro, às vezes, que está debaixo do jugo desigual, que é o cônjuge, é o marido, é a esposa, que se levanta revoltada. É os filhos, às vezes, certo? Então você precisa... Gente, o próprio Jesus diz que não veio trazer paz, mas veio trazer divisão à espada entre nora e sogra, entre genro e sogro, entre pai e filho. Eu preciso que vocês entendam isso. Jesus falou, gente, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E numa casa vai ser dividida. Por que a casa vai ser dividida? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo incomoda quem está cheio de demônios, quem está na opressão, quem está padecendo. Amém? Então, queridos, a batalha mais ferrenha que você vai enfrentar, além de manter a sua libertação, porque você foi liberto, agora você precisa manter a sua libertação, você precisa jejuar, você precisa vencer sua carne, você tá com um pensamento lá de promiscuidade, de vícios, de querer voltar, você vai falar, não, vou resistir, vou jejuar, vou orar. Então, a primeira batalha mais ferrenha, em alto nível, é de manter a sua própria libertação. Que é a batalha de você resistir o diabo, ele vai fugir de você todos os dias. Agora, a segunda batalha, família. E quando eu falar família, a primeira família que levanta é o cônjuge, se não tiver alinhado, ou os filhos. Aí depois vem mãe, pai, tio, tia, primo, prima, e aí você vira chacota, certo? Depois, amigos, você vai perder muitos amigos. Certo? Mas lembra, não é... Ah, mas então eles... Não, eles poderiam ser seu amigo, ou sua amiga, mas eles eram amigo. Queridos, toda pessoa, para ser amiga da outra, ela tem que ter coisas em comum. Para uma pessoa chamar outra de amigo, elas têm que gostar de coisas parecidas. Elas têm que compactuar de coisas parecidas. Só que quando, de repente, o Senhor Jesus te chama e te transforma, agora aquilo que era do mundo, você vai abandonar. E agora você vai aderir novos hábitos, como ler a Bíblia, como orar, como jejuar, certo? E aí, essa pessoa não tá nessa vibe. Ela não vai gostar da sua nova versão, porque o inimigo não vai fazer ela odiar a sua nova versão. Porque a sua nova versão confronta, às vezes, a vida em perdição que essa pessoa está levando, certo? Então eu quero hoje que vocês aprendam a viver essas batalhas espirituais com maturidade. Aí tem gente que fala assim, eu aceitei Jesus, aí eu perdi meus amigos, aí a minha família assim... Queridos, Jesus, ele nunca te enganou e ele nunca mentiu para você. Jesus vem falar que ele... Eu vou achar aqui o versículo. Deixa eu achar aqui. Se eu não me engano, eu acredito que está em Lucas 11:17. Abra comigo, certo? Eu acredito que é Lucas. Eu acredito. Deixa eu achar aqui. Eu tô trazendo essa palavra para vocês terem maturidade, porque a salvação é algo muito individual. Deixa eu ver.
Lucas 11, deixa eu ver se é o 17 mesmo. Não, não é não. Peraí. Deixa eu achar aqui. Peraí. Acho que é Lucas 12, 52. Peraí. Lucas 12, 52. Lucas, capítulo 12, 52. Ó, Lucas, capítulo 12, 49. Lucas, capítulo 12, 49. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo, estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho ficará contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem nuvens se formando no oeste e dizem, vai chover, e tem razão. Quando sopra o vento do sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Assim ocorre. Hipócritas sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Amém? Então Jesus aqui, ele trouxe, tá? Ele trouxe, queridos, aqui para nós. Ele não trouxe para nós uma mentira, Jesus trouxe uma verdade. Então eu preciso hoje que vocês se posicionem, tá? Vocês se posicionem de verdade nessas batalhas espirituais. São batalhas espirituais que são enfrentadas, tá? Por quê? O teu pai às vezes não conhece a salvação. E antes você tinha um bom relacionamento com ele enquanto você estava no pecado. Mas depois que você se posicionou com Cristo, ele passou a ter raiva e ranço de você. Depois que a sua mãe passou a ter um relacionamento com Cristo, tá? Às vezes o seu pai passou a ter problema com ela. Então eu quero hoje que vocês entendam. Eu quero que vocês tenham sabedoria dentro da casa de vocês, certo? Vocês não precisam descer o evangelho a goela das pessoas. Vocês precisam ser o evangelho, tá? O modelo de evangelho vivendo na terra. A sua vida precisa ser uma Bíblia exposta. Para que as pessoas falem, eu quero viver. Olha, querido, você sabe o que confronta uma família ou seus amigos? É falar assim, meu Deus, como que aquela pessoa mudou? E mudou para bem, mudou para melhor. Meu Deus, eu quero essa transformação. E aí essa pessoa vai falar assim, o que aconteceu com você? Aí você vai ter oportunidade de evangelizar. Aí você vai ter oportunidade, queridos, tá? Você vai ter oportunidade de falar do evangelho. Agora, não seja uma pessoa chata. Por quê? Eu preciso que você entenda. Lembra lá da semente que é jogado aonde tem espinhos? Às vezes você está jogando semente aonde tem espinhos, aonde o solo, querido, recebe muito sol. Então a gente precisa que o ambiente esteja fértil e o ambiente esteja preparado para receber essa semente de salvação. Então você não tem que ficar descendo o evangelho de goela abaixo, mas se a sua vida for um estilo de vida que confronta, essa pessoa vai desejar essa transformação, vai desejar, porque vai falar assim, meu Deus, o fulano era assim, era assado, certo? Então nós enfrentamos muita batalha com família. Nós enfrentamos muita batalha com amigos. E eu vou falar para você, uma das maiores batalhas é porque agora o ambiente dessas pessoas já não é mais propício para você. Você já não consegue mais estar no mesmo ambiente. Então vamos supor, nem às vezes na família tem festa, tem bebida, você não dá conta mais. Porque agora você está tão sensível ao mundo espiritual, você está tão sensível a sentir demônios, que às vezes você vai num lugar como esse, tem cerveja, tem cigarro, você já não dá conta mais de ficar ali. E queridos, me apresento para você, eu sou essa pessoa. Não dou conta de ficar em ambientes com música do mundo,
com bebida, com cigarro. Amém? Eu já falei para vocês, na minha casa não entra cigarro, não entra bebida. Se a minha família quiser me visitar, eles têm que respeitar a autoridade da minha casa, em nome de Jesus. Na minha casa não entra bebida. E quem infringir isso daí vai estar, certo? Vai estar sofrendo a espada de justiça do Senhor. E eu vou tirar. Não aceito. Amém? Então, você tem que impor esses limites dentro da sua casa. Você tem que impor esses limites dentro do seu carro. Amém? Meu carro não entra a música do mundo. Então, se eu emprestar ele para alguém, eu já falo, olha, você pode dirigir meu carro, mas não ponha a música do mundo, senão a espada de Jeová vai ser passada em você, porque eu consagrei esse carro ao Senhor. Então, eu já estou falando para você as regras espirituais desse carro. É simples. É simples assim. E eu não quero nem saber se é o meu pai que vai dirigir, se é os meus irmãos. Ou me respeita, ou... Enfim, queridos, a gente precisa... E Deus ama esses posicionamentos. Esses posicionamentos nos garante paz na batalha espiritual. Esse tipo de posicionamento nos garante blindagem da parte do Senhor, certo? Então, queridos... Lógico, tem festas que a gente tem que estar lá com a família? Tem. Então, se não for na sua casa e for na casa de outra pessoa, você vai respeitar as regras da casa dessa pessoa. Se essa pessoa bebe, se essa pessoa está na fornicação, é um parente seu, você vai lá, por quê? Para ter comunhão, certo? E assim funcionam as coisas, amém? É assim que as coisas funcionam, tá? É dessa forma, é desse jeito, ok? Exatamente dessa forma, exatamente desse jeito, certo? Então eu estou trazendo hoje aqui para vocês que o maior nível de batalha espiritual é depois da nossa libertação, é depois do nosso posicionamento. Então vocês precisam ter resiliência, vocês precisam, queridos, entender que essas pessoas vão começar a se levantar contra você, mas é o que você está carregando, é o que está dentro de você. Tem pessoas que vão se irritar com você por nada, tem pessoas que vão te odiar de graça, tem pessoas que não vão suportar a sua voz. Você sabe por quê? Tá cheia de unção. Queridos, tem pessoas que falam que me odeia, nunca escutou. Tem pessoas, queridos, que escutam a minha voz e já falam que me odeia. Mas é o quê? São os demônios que estão dentro dessa pessoa. Essa pessoa está num processo de possessão demoníaca tão grande que ela acha que ela me odeia. Mas por quê? O diabo sabe que eu sou uma porta para levar essa pessoa a Cristo Jesus. Tá? Uma porta o quê? Do evangelho, do id, de anunciar as boas novas. Igual você, uma porta para levar alguém a Jesus Cristo. E Jesus Cristo leva a Deus, certo? Então, o diabo, quando sabe que você pode ser um instrumento de bênção, ele vai fazer com que uma pessoa tenha raiva de você, tenha ódio de você, certo? Então, o que você... Agora eu vou ensinar algo para você aqui hoje. Algo que na verdade, até uma aula que eu vou gravar para a Escola de Libertadores, tá? Eu vou ensinar hoje vocês a amarrar os demônios, tá? Vocês vão amarrar os demônios. Por que vocês vão amarrar? Porque aquilo que você não pode expulsar ainda, porque a pessoa não tem consciência de libertação, não tem a consciência de ser liberta, não está a fim de ser liberta, você vai amarrar os demônios dessa pessoa e vai silenciar eles. Então, por exemplo, você percebeu que lá na sua casa, tá? Você percebeu lá na sua casa, você percebeu lá no seu trabalho ou com o seu amigo, que ele tá sempre risto, lançando indireta, ele tá sempre ali cutucando você, certo? E você sabe que aquilo ali é o inimigo, tá? O que você vai fazer? Se você vai ter um encontro com essa pessoa, ou você vai estar no lugar com essa pessoa, você vai antes fazer uma oração de guerra assim. Senhor Deus, eu uso agora toda a autoridade que o Senhor me deu, como diz na passagem de Lucas, que o Senhor nos dá autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu agora exerço o sangue do Cordeiro sobre a vida dessa pessoa e eu amarro e silencio todos os demônios que estão na vida dessa pessoa. Enquanto essa pessoa estiver na minha presença, todos os demônios estão amarrados. Eles não têm ação motora,
doutora, não tem ação de lançar pensamentos. Eu amarro todos esses demônios. Eu amarro agora em nome de Jesus, tá? Então tem como nós amarrarmos os demônios, tem como, certo? Porque senão eles ficam ali lançando pensamento, lançando coisa para a pessoa ficar contra você, certo? Ok? E sempre fala, Senhor, se for um momento dessa pessoa passar por libertação, que o Senhor me permita libertar essa pessoa, em nome de Jesus. Então, por exemplo, queridos, eu vou falar uma coisa para você, vou ensinar um negócio para você aqui, nunca mais você vai ser mal atendido em loja nenhuma. Quando eu vou nessas lojas, igual, por exemplo, eu precisava pedir uma cópia do meu chip. Você sabe que nessas lojas o pessoal às vezes é muito mal-humorado, trata a gente muito mal, é demônio puro. Antes de eu entrar numa loja, eu falo, Senhor Deus, eu declaro agora que o atendente que vai me atender, eu amarro todos os demônios da vida dessa pessoa agora. E eu não permito que os demônios venham interferir nesse atendimento em nome de Jesus. Queridos, toda vez que eu entro numa loja, eu amarro os demônios da pessoa que vai me atender. Porque às vezes, por causa da unção que você carrega, a pessoa te desdenha, te trata mal. Sabia disso? Você sabia disso? Quem já foi no banco, às vezes a pessoa te trata mal com desdém. Amarre os demônios. Eu amarro todos os demônios da vida dessa pessoa. Claro que ela vai me tratar super bem. Eu entro debaixo do favor de Deus. Eu entro debaixo da unção de príncipe, aonde essa pessoa tem que reconhecer essa unção. Amém? Tem que reconhecer essa unção e me tratar com gentileza, com amor. Isso pode ser por telefone, isso pode ser presencial. Eu preciso que vocês aprendam isso. Isso é batalha espiritual. Então, queridos, batalha espiritual consiste em quê? Eu antevejo uma situação difícil e antes eu já amarro. Antes eu já cancelo. Antes eu já falo, Senhor, olha, essa pessoa é difícil, certo? Essa pessoa é difícil, eu amarro todos os demônios agora, em nome de Jesus. Eu amarro agora, em nome de Jesus, certo? Então, queridos, tá? Presta atenção. Então, eu quero que vocês aprendam isso hoje. Isso também é batalha espiritual. Isso também é batalha espiritual. Amém? Quando tem pessoas que sempre estão tocando em assuntos que doem você, em assuntos que às vezes é pra te envergonhar. Tipo assim, olha gente, eu vou falar outro tipo de batalha que você enfrenta dentro da igreja. E esses são usados pelo cão. Você foi liberto, tá na igreja. Aí tem pessoas, às vezes dentro da igreja e fora da igreja, que vive querendo lembrar do teu passado. Fulano, você lembra quando você bebia? Fulano, você lembra quando você prostituía? Fulano, você lembra quando você era danado, danada? Fulano, você lembra disso, daquilo, aquilo outro. E parece que o diabo tá todo o tempo, o diabo tá usando a boca daquela pessoa todo o tempo para falar quem era você. Certo? Quem já passou por isso? Ei, fulano, você era arteiro, hein? Meu Deus do céu. Quem já passou por isso? A pessoa tá todo o tempo lembrando uma coisa que você era e não consegue ver a sua transformação, tá? Gente, o que tem de gente assim, meu Deus, é o diabo purinho, tá? Então, quando essa pessoa vir dessa forma, eu preciso te ensinar. Se você não parar ela não vai parar. Aí você vai falar assim, exatamente, fulano, eu era desse jeito. E quem fica lembrando do passado é Satanás. Então, muito cuidado. Porque quem fica lembrando aonde eu estava, geralmente é o diabo que vem trazer esse tipo de confronto. Então, cuidado para você não estar sendo usado pelo diabo. Realmente, eu era isso, isso, isso. Mas hoje eu estou lavado no sangue do Cordeiro. E hoje, o próprio Deus, o Espírito Santo, tem me lembrado da pessoa que eu me tornei e não de quem eu era. Então, eu quero pedir para você nunca mais jogar na minha cara esse tipo de coisa, porque realmente eu era, mas eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Porque para mim, isso quem faz é demônios. E você, para mim, está sendo usado por demônios. Reto, curto, grosso, objetivo, porque senão não para. Certo? Reto, curto, grosso e objetivo. São pessoas hostis, pessoas sarcásticas, pessoas que são usadas pelo demônio e você não vai estar falando uma mentira.
Você fala, quem faz esse tipo de coisa, de ficar lembrando o passado, é o diabo. Então, pra mim, você tá sendo aí, talvez, influenciado pelo diabo. Então, eu quero pedir pra você, tá? Pra você elogiar quem eu tenho me tornado na presença do Senhor. E não me lembrar de quem eu era, porque eu era. E, de fato, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Certo? Amém? Então, queridos, apóstolo, eu não concordo, isso aí é muito direto. Você que sabe, ou você fica aguentando desaforo e passando raiva, ou você corta o mal pela raiz e coloca a pessoa no lugar dela. É simples assim. Vocês têm que parar de sofrer. E, queridos, comunicação assertiva, comunicação eficaz, é maravilhosa, tem que aprender. Tem que aprender. Porque senão, queridos, o diabo vai ficar usando pessoas toda hora para irritar vocês. Você vai sempre estar na batalha. Como que acaba as batalhas? Cortando. E as pessoas que vêm trazer batalha pra gente. Queridos, como que é uma batalha? É problema, é pessoa. Tem batalha na mente, tem batalha nas emoções? Tem, que é aquela que eu falei pra você. Você foi liberta e agora você tá lutando contra a sua carne e a sua alma. Depois que você vencer essa batalha, você vai ter outras. E a essas batalhas, depois que você venceu a sua corpo, alma, carne, agora você vai vencer batalha com pessoas, tá? Ok? Então eu quero que vocês hoje se posicionem, amém? Se posicionem em nome de Jesus. Vão cortando, cortem o mal na raiz, certo? Então, com amor. Mas, queridos, tem pessoas que você precisa, às vezes, ser curto, grosso e sincero demais, certo? Então, amarre os demônios. Se você puder, exorte essa pessoa, certo? Se a pessoa falar algo, queridos, você precisa mostrar para essa pessoa que você ficou chateado, que você não se agradou. Porque se você ficar todo o tempo, queridos, fulano, eu não gostei que você falou isso não. Eu não concordo com você. Eu tenho uma opinião diferente. Tem pessoas, queridos, que já, nossa, meu Deus, ele nunca vai admitir que tá errado. Eu falo, eu discordo de você. Cada um, eu respeito o jeito que você pensa, mas eu discordo. Então, eu preciso que vocês entendam que essas são as batalhas espirituais mais ferrenhas que nós vamos enfrentar. Depois dessas, nós vamos ter uma outra, que já vai ser nível o quê? De bruxaria, ocultismo, feitiçaria, que pode ser algo que se levanta contra você, certo? Então, por exemplo, geralmente você só vai enfrentar essas batalhas espirituais em alto nível quando alguém levanta uma obra pesada contra o seu casamento, geralmente é querendo tomar alguma coisa de você, ou é por inveja, ou é pelo seu casamento, ou é porque você tem um ministério de relevância, e os bruxos feiticeiros, como estão perdendo território, eles vão se reunir para fazer coisas contra você, certo? Coisas contra você. Então, esse é um outro nível de batalha espiritual ferrenha, que aí você vai ter que ter intercessores, você vai ter que ter campanha, você vai ter que, talvez, levantar oração, clamor, jejum, oração de guerra todo dia, talvez uma oferta quebrando todo tipo, né? Então, é um outro nível de guerra. Mas esse nível de guerra é o nível que eu estou hoje, certo? É o nível que eu estou hoje pelo tanto de gente que eu influencio. A partir do momento que nós influenciamos, presta atenção, mais de 1000 pessoas, você já entra em batalha espiritual em alto nível. A partir do momento que você influencia mais de 1000 pessoas ao Evangelho de Cristo, você já entra em batalha espiritual de alto nível. O diabo já vai ter ranço de você. Então, quanto maior o alcance de pessoas, maior é a batalha espiritual que você vai enfrentar. Essa batalha, você pode sofrer o quê? Geralmente com pensamentos, geralmente o quê? Na carne, com alguma dor, setas, porque vai ser levantado contra você. Obras de feitiçaria, obras de macumbaria. E isso daí, por isso que... Agora, se você está em constante oração, jejum, isso não toca na sua vida. Mas você sente o respingar disso, muitas vezes. Não na sua vida, mas em algo perto de você, certo? Então, eu quero que hoje você entenda, nós precisamos estar na posição sempre. Porque se você estiver na posição, você vai vencer toda a batalha espiritual. Batalhas espirituais com família, com amigos, com feiticeiro, com bruxo, com macumbeiro, todo nível, certo? Todo nível, ok? Certo.
Agora, nós temos mais um nível de batalha espiritual, tá? Que eu digo pra você que ele é pior que bruxo, feiticeiro, macumbeiro. Que é quando os próprios líderes, pastores, se levantam contra você. E nós estamos tudo do mesmo lado. Então, quem viu hoje já pastor brigando contra pastor, pastor perseguindo pastor? E, queridos, eu falo pra você, é mais leve a perseguição de um bruxo do que a perseguição de um líder religioso, certo? Por quê? Quando você é invejado por líderes, por pastores, você se levantou, Deus levantou você para influenciar as pessoas, tá? Aí, a pior perseguição não é de quem é do outro lado, porque do outro lado é o diabo, é o inimigo. Agora, quem tá falando que serve o mesmo Deus, o mesmo Jesus, tá debaixo do mesmo batismo e diz que segue a mesma palavra, mas isso aí é muito dolorido, certo? Isso é muito dolorido. Porque você fala, meu Deus, mas por quê? Se eu tô pregando o mesmo Jesus, eu tô ganhando almas. Então, eu quero que você entenda. E hoje o diabo tem usado muito esse tipo de batalha espiritual no meio do povo cristão, pastor contra pastor, líder contra líder, certo? Dentro do ministério, um querendo competir com o outro. Queridos, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Eu preciso que vocês entendam isso, amém? Preciso que vocês entendam isso, tá? Gente, para ter uma liderança saudável, eu vou dizer aqui para vocês, tá? O que é uma liderança saudável? Amanhã eu posso fazer até uma live sobre isso. Uma liderança saudável, tá? Eu preciso que vocês entendam aqui. O líder, ou esse casal de líderes, no caso eu vou explicar, eu e o apóstolo, tá? Eu e o apóstolo, nós temos nosso corpo de liderança. Nós queremos o crescimento de todos os nossos filhos espirituais, certo? Todos os nossos líderes. E nós vamos, fazer de tudo para esses líderes crescerem. Mas eles precisam estar debaixo de uma palavra chamada honra, tá? Então, primeira coisa, cada um tem que entender o seu lugar dentro de uma liderança. Tá? Tem aqueles que fazem mais, aqueles que fazem menos. Quem faz mais se destaca mais. Quem faz mais é mais honrado pelos seus líderes. É simples assim. Tá? Assim é com Deus. Deus não tem filho preferido, mas Deus prefere aquele que sempre está preferindo ele. Então, se você quer um lugar de destaque na liderança, faça mais que os outros, que você vai ser mais visto. E quando os seus líderes estiver para honrar alguém, eles vão lembrar de você. É simples assim, tá? Quando os líderes percebem desonra e oportunismo, tá? Nós já passamos muito por isso. A pessoa, às vezes, quer estar na minha liderança só por oportunismo. Só pelo brand que a Global traz e tudo. E eu tirei esses dias uma pessoa da minha liderança que era assim, querido. Deixa eu só explicar pra você. Essa pessoa era assim. Quando era uma conferência nossa, meu Deus, ficava ali do nosso lado e conversava com a gente. Quando nós íamos numa conferência de uma outra pessoa, parecia que lá essa pessoa nem nos conhecia. Porque ficava lá, certo? Nem nos conhecia. E assim, a gente viu muita desonra na vida dessa pessoa. E eu cheguei nela e falei assim, olha, eu não quero você debaixo da minha cobertura e nem debaixo da minha liderança. Eu estou debaixo do princípio de honra. E eu honro o meu apóstolo. E assim eu gostaria que você me honrasse como sua pastora, sua apóstola. Não tô pedindo para você me bajular, certo? Por exemplo, eu fui fazer... Então, a maioria dos meus filhos espirituais, meus líderes, tem igreja ou tem seus próprios ministérios. E eu não tenho problema nenhum em relação a isso, porque eu sou uma avivalista que estou levantando pessoas com ministério. Então, a minha intenção é essa, tá? E aí, queridos, eu fui ministrar na igreja dessa pessoa. E chegando lá, essa pessoa não nos apresentou como seus pastores. Parecia assim que a gente era colega. Então, não nos honrou de forma que a gente esperava ser honrado.
né? Porque assim, por exemplo, olha, eu tive lá no Charles, na Ariane, nossos apóstolos estão aqui, queridos, a gente foi tão bem recebido por eles, tá? E não precisava tudo daquilo, mas ali eles nos receberam como a sua cobertura. E isso faz toda a diferença, certo? Então, queridos, para uma liderança saudável, tá? Há necessidade de cada um entender o seu lugar. Você como líder principal, né? Todos serão líderes, mas você como líder principal, que no caso eu e o apóstolo, eu não aceito fofoca, facção, divisão e ninguém traz fofoca para dentro. Querido, se você tentar ganhar moral comigo, trazendo fofoca de alguém, na hora eu já te descarto para qualquer coisa dentro do meu ministério. E para mim você é um enviado de Satanás. Você quer ganhar crédito comigo? Deixa eu ver você fazer as coisas para o reino de todo o seu coração. É isso, exatamente isso. Então, tem que cortar a fofoca, tem que cortar a facção e tem que cortar a inveja um do outro. Então, tem que falar, olha, aceita o outro crescer, porque acaba o quê? Um querendo competir com o outro. Então, tem que acabar com isso aí, tem que tirar isso daí, certo? Cada um, tá? Cada um tem que entender o seu lugar. Tem gente que é bom para uma coisa, bom para outra, certo? Né? Então, por exemplo, o líder, ele sempre vai ter os braços direitos. Quem que é os braços direitos? Aquelas pessoas que estão perto, que estão pegando ali no arado. Então, hoje no ministério, a Nani, a pastora Edisanjo, o pastor Felipe, quem está mais perto aqui de mim, né? Por que essas pessoas têm sido o nosso braço direito? Porque são as pessoas, a Elza, o Vicente, são as pessoas que estão conosco, estão perto de nós, têm comunhão conosco. A gente está sempre junto. Então são pessoas que, quando é para fazer algo, eles são os primeiros aí conosco a nos ajudar. Então acaba o quê? Que a gente tá sempre ali conosco. Mas não que os outros, né? A gente tem comunhão, tudo. Então eu quero que vocês entendam esse tipo de coisa. Então, numa liderança, cada um tem que entender o seu lugar. Tem que ter princípio de honra, certo? Tem que ter maturidade para aceitar. Por exemplo, olha, eu odeio esse tipo de coisa, só vou explicar para você. Por exemplo, se eu for e honrar a Nani, tá? Se eu honrar a Nani, vou dar um exemplo. Se eu pegar e dar uma talit pra Nani, né? E você vir cobrar isso de mim, eu vou ficar chateadíssima, brava. Porque nós precisamos celebrar a honraria da outra pessoa. E não é porque eu honrei um que eu tenho que honrar todos. Se Deus tocar no meu coração pra mim honrar a Nani e os outros não, aquele que não foi honrado tem que celebrar, porque amanhã pode ser o outro, certo? Então tem pessoas que não aceitam, por exemplo, o meu pastor chamou o fulano para casa dele e eu não me chamou, porque às vezes ele quer ter um tempo de comunhão, e aí amanhã pode ser você. Agora tem gente que não aceita esse tipo de coisa, certo? Então assim, se for almático na minha liderança, não dá conta de conviver comigo. Não dá conta de conviver comigo. Se for almático, se for muito emocional, não dá conta. Não dá conta, tá? Mas eu sempre honro todos os nossos líderes, certo? Sempre tô honrando. E assim, gente, quem não carrega princípio, eu tiro fora, porque princípio pra mim é tudo, tá? Princípio é tudo pra mim. Então é isso que torna uma liderança saudável. Eu abomino fofoca. E eu abomino, queridos. Eu tenho discernimento espiritual aguçado. Tem gente que vem às vezes falar, eu tive um sonho, eu tive uma profecia, só pra, entendeu? Então assim, eu sou macaquinha bem velha, entendeu? Então assim, é igual eu falo pra você. Quer se destacar? Se destaque pelo seu amor a Jesus, se destaque, certo? Você não precisa vir com falsas profetadas pra cima de mim. Eu não sou deslumbrada, eu sei exatamente o que Deus vai fazer na minha vida, certo? Pra mim, acreditar numa palavra tem que ser o profundo, oculto, escondido. Queridos, Deus fala comigo. Eu tenho profetas, eu tenho atalaias que oram pela minha vida. Então, presta atenção, quando recebo algo da parte de Deus, Deus já me conformou por N, por X, por Y, certo? Então, é exatamente isso, tá? Então, existe muito isso hoje nesse meio. Então, liderança saudável é uma liderança que cada um entende seu lugar. Tá? Por exemplo, a Nani é levita. A Nani é levita e o chamado dela é cantar, ela é levita, certo? O outro prega,
O outro, né, a pastora Ellen, grande pastora. Pastora que tem pulso para a igreja. Pastora que tem pulso. Então, chamada pastora Ellen, hoje é pastorear, é uma grande mulher de Deus, usada demais. Então, cada um tem que entender o seu lugar. E ninguém pode querer ser igual a todo mundo, certo? Tá? Então, é exatamente isso. E eu não posso querer que a Ellen cante e a Nani pregue como a Ellen. Eu preciso, o líder, ele tem que entender, o líder, ele tem que extrair a joia de cada um. O profeta, ele desperta em cada um a sua melhor versão, né? O apóstolo, ele traz de cada uma a sua melhor versão, certo? É exatamente dessa forma, tá? Então, hoje, os meus líderes, eles são maravilhosos, são pessoas genuínas que buscam a Deus, mas eu respeito eles dentro daquilo que Jesus chamou eles. Então, eu não vou colocar sobre eles um jugo que Jesus não chamou eles, certo? Não, tá? Eu não vou, certo? Então, preciso que vocês entendam isso, tá? Eu não vou colocar um jugo, tá? No Charles, que não está sobre a minha vida. Tá? Perdão, não vou colocar um jugo no Charles que não está sobre a vida dele, certo? Então, cada um tem um propósito, cada um tem um destino, cada um tem uma missão, cada um, queridos, tem um destino. E nós precisamos, o líder, ele precisa aprender presta atenção, o líder precisa aprender, tá? A respeitar o posicionamento de cada um e o destino profético de cada um. Amém? Exatamente isso que torna o quê? Uma liderança saudável, certo? Eu vou recrutar agora 120 líderes novos. Eu vou treinar esses líderes, certo? Esses líderes agora, eles serão treinados para entrar, serão líderes da Global Fire, certo? Primeira coisa, primeiro requisito, tem que ser membro da Global. Segundo, tem que ser dizimista, primiciante, porque se não carregar a honra já vai ser difícil, certo? Então, aí a gente já separa, né, o joio do trigo, certo? Então, e outra, tem que ter tempo de, né, já como, né, membro ali, certo? Então, nós vamos ter os nossos requisitos, né? Então, a pastora Elisângela vai passar para mim quem são as pessoas que têm honrado o ministério, quem são as pessoas que estão juntos já há mais de 3 meses, certo? Então, é assim que nós vamos agora recrutar os novos líderes, certo? Então, nós vamos fazer uma seleção e eu vou fazer um treinamento. E tem gente que vai passar e tem gente que não vai passar nesse treinamento. É simples assim, certo? Então, é dessa forma, tá? Então, é desse jeito que nós vamos estar, tá? Trazendo aí 120 novos líderes, certo? Então, vai ser agora, tá? Vai ser, assim, poderoso. Precisamos de pessoas, tá? Precisamos de pessoas que estejam, né, dispostas. Eu não tô falando que eu quero pessoas totalmente libertas, porque eu sei que tem gente que tá no processo. Eu sei que tem pessoas que estão no processo, tá? Mas nós vamos ter agora um crescimento avassalador. E o Senhor me deu a direção de recrutar 120 novos líderes, tá? Eu vou treinar eles durante um tempo. Serão treinados por mim com excelência, para depois eu inserir no corpo de liderança, certo? Vou fazer um treinamento online com todos esses líderes, certo? Ok? Então, é isso que nós vamos estar agora, né? A Global tá debaixo agora de uma, né? Viajei, o Senhor falou comigo como que eu tinha que fazer, certo? Então, vai ser algo, tá? Então, vai ser algo poderoso, tá? Vai ser algo sobrenatural, ok? Então, nossos líderes, né? Queridos, nossos líderes, eles têm muitas regalias na Global, certo? Só hoje de você falar assim que você é líder na Global, você cresce. Você cresce e você tem, né, muita visibilidade. Eu sei da visibilidade que a Global traz hoje, que o nosso ministério traz. Mas não só visibilidade, mas também crescimento espiritual, certo? Também crescimento espiritual. Então, eu vou colocar esses líderes para discipular também. Eles vão ajudar no discipulado de pessoas. Então, eles vão entrar no arado, vão entrar ajudando, tá? Em todas as coisas, nos cultos. Então, vai ser assim, sobrenatural. Então, todo líder da Global, a Nani tá aí, ela é prova, todo líder da Global que começou comigo hoje está crescendo, a Thaís, o Fred, o Charles, a Ariane,
pastora Neuza, a pastora Adriana. Então, assim, né? As pastoras dos Estados Unidos. Então, assim, é um crescimento, é uma ruptura, é um crescimento financeiro. Então, é algo, assim, avassalador. É algo, assim, que eu falo pra você. É algo poderoso, tá? E aí, anda mais pertinho da gente, certo? Eu quero contar com esses líderes para... Quando eu for numa conferência, ministrar num lugar, ano que vem eu quero ministrar uma vez por mês um culto de libertação, tá? Então eu vou contar com esses líderes para estar junto conosco, impondo mãos, estando presente conosco. Então vai ser bênção, tá? Nós vamos, assim que nós organizarmos tudo esse ano, nós vamos começar a recrutar esses novos líderes, tá? Nós já estamos pedindo aí uma listagem, então tem... novos tesouros chegando, já estou orando para o Senhor, amém? Certo? Queridos, que Deus abençoe você poderosamente, no nome do Senhor Jesus, tá? Um dia abençoado para todos vocês, um dia sobrenatural, um dia profético, tá? Um dia poderoso, um dia avassalador na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.